Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero de coração agradecer o bispo, pastor Samuel, pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez estar aqui, ocupando essa tribuna sagrada para estarmos compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus. E eu quero já, sem delonga, convidar os irmãos para a leitura de dois versículos aqui inicialmente na carta de Paulo aos Romanos, versículos 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, esse versículo nos mostra uma verdade. Paulo diz que o evangelho é poder. Primeiro, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo que existe aqui nesta casa de oração é pelo poder do evangelho. Vocês estão aqui por causa do evangelho. Foi o poder do evangelho que nos trouxe para cá. É o poder do evangelho que nos mantém aqui. É o poder do evangelho que convence o pecador pela ação poderosa do Espírito Santo. Então, o evangelho é poder. O alcance do evangelho é universal. É poder para a salvação de todo aquele que crê. O objetivo do evangelho é salvação. Então, o evangelho é poder para salvar todo aquele que crê. Agora, quando falamos todo aquele que crê, nós temos aqui dois aliados nesse mistério: a fé e a graça. Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos pela graça mediante a fé. A graça e a fé andam juntas. Lá em Hebreus 10, Paulo diz: com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. E todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Mas para confessar é preciso crer. Para crer é preciso ouvir. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Aqui está o segredo. Por isso que a gente não pode ficar sem ouvir a palavra. Se ficarmos sem ouvir a palavra, nossa fé desfalece. Bem-aventurado quem ouve, quem lê e quem guarda a palavra. E aí você fala: mas eu aceitei Jesus, já criei, está resolvido. Paulo diz: não. O evangelho, ele revela Deus para nós. Ele diz aqui: porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. O que Paulo está dizendo? É do começo ao fim. Não é só no dia da decisão. O evangelho continua operando a justiça de Deus em nós, do começo ao fim da nossa vida cristã. Amém? Parece ser complexo, mas essa é a verdade. Paulo está dizendo aqui: nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E hoje, lendo um artigo, achei interessante.
pastor Ricardo, porque alguém comentou uns tipos de fé que eu não tinha ainda conhecimento. Alguém disse que nessa vida nada se cria, tudo se copia, né? Então eu copiei. Achei interessante, copiei. Então, o comentador dizia o seguinte, que existem alguns tipos de fé, e ele foge um pouquinho daquele roteiro que a gente já conhece teologicamente falando. Ele fala da fé natural, a fé que você já nasce com ela. Todo mundo já nasce com a capacidade de crer em alguma coisa. Todo mundo tem uma fé natural. A gente acredita no que os outros falam, acredita nos nossos pais, acredita em coisas que são normais, mas é um tipo de fé. Ele falou da fé condicional. Fé condicional. Cita aqui 2 exemplos. O exemplo de Marta, que diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem se Jesus só podia fazer milagre se estivesse presente. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós temos aí também o exemplo de Tomé. Eu creio que Jesus ressuscitou, desde que eu tenha a oportunidade de apalpar o seu lado e as suas mãos. Fé condicional. E aí Jesus aponta um outro tipo de fé, incondicional. Bem-aventurado quem não me viu e creu. É o nosso caso. Nós nunca vimos o Senhor, mas nós cremos. Amém, irmãos? E aí ele aborda outra fé, a fé intelectual. É aquela que as pessoas crê em tudo que a Bíblia diz. Leem a Bíblia, acreditam. Quem foi a Israel, quem já foi, como o bispo, pastor Samuel e outros aqui, aqueles guias lá contam a história de Jesus bonitinho, né? Mas se você pergunta, crê em Jesus? Não. Mas eles crêem na história. Então, os ímpios também têm essa fé. E Paulo diz em Romanos 1:21, ele diz que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Conheciam a Deus, mas não glorificaram a Deus. E nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, etc. Conhece a palavra de Deus, discute, conhece tudo, mas não obedece. Jesus condenou os escribas e fariseus por isso. Para vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Tem muita gente aí chamando Jesus de Senhor. Agora no Natal todo mundo comemora o nascimento de Jesus. Mas poucas pessoas obedecem o nome de Jesus e têm como Senhor e Salvador. Isso é uma fé intelectual. E essa fé até os demônios têm. Tiago diz, você crê em Deus? Faz bem. Porque os demônios também crê que estremece, mas não resolve nada. Essa fé não muda ninguém. Aí ele fala de uma outra fé, a fé histórica. O que é a fé histórica? Eu creio em tudo que Deus fez no passado, mas não creio que Ele faz mais hoje. Tem gente que fala dos milagres que Deus fez no passado, bonitinho. Deus abriu o mar vermelho, mandou maná do deserto, tirou a água da rocha, Deus mandou a nuvem, Deus mandou fogo, Deus venceu guerra pelo seu povo, Deus fez milagres no passado. Jesus curou enfermos, levantou paralítico, ressuscitou mortos, multiplicou pães, acalmou a tempestade. Mas não acredita que Deus faz milagre hoje.
é fé histórica, crê em tudo que já aconteceu, mas não crê que Deus pode fazer ainda hoje. E o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, ele continua fazendo milagres hoje ainda. Ele continua operando maravilhas hoje ainda. Deus não mudou. E aí vamos entrar na fé que nós cremos e que temos, que nós chamamos aqui de fé, primeiramente, fé sobrenatural, fé miraculosa. A Bíblia diz que os discípulos, lá em Atos 19, 11 a 12, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais de Paulo eram levados para se colocar no corpo dos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e também os espíritos malignos saíam deles. Fé extraordinária, fé miraculosa. E Deus opera isso ainda hoje. Eu tive uma experiência na nossa igreja, trabalho de oração num sábado pela manhã. Eu dei uma palavra, entreguei o microfone, a líder de senhoras falou: pastor, ore pelos enfermos. Chamei todos os enfermos na frente e orei por todos eles, coletivamente. Pela fé repreendi as enfermidades. Eu não imaginava que Deus estava fazendo um milagre ali. Uma irmã que já tinha vindo a Goiânia para fazer biópsia de um tumor que já estava incomodando. Segundo ela, estava do tamanho de uma laranja no pescoço. Ela veio receber oração. Eu ungi ela, só que eu não percebi nada. E ela saiu da igreja. Ao sair do portão do pátio, o tumor havia desaparecido. E ela mostrou para a colega, e a colega ficou impressionada. E o dia que eu fui naquela congregação, minha esposa estava lá, ela contou o testemunho. E eu glorifiquei a Deus: Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, o Senhor faz maravilhas ainda hoje. O Senhor opera maravilhas. Ele está aqui essa noite. Ele é o mesmo Deus. Ele quer continuar operando esses milagres. Ele quer que tenhamos a fé verdadeira. A fé verdadeira, que chamamos de fé salvadora. A fé que opera milagres. Amém, irmãos? Então essa fé, ela precisa ser exercida. E é essa fé que garante a nossa permanência servindo a Deus até a morte. É essa fé que nos leva da conversão até o fim da nossa vida. O justo vive pela fé. E quem vive pela fé, meu irmão, os anos se passam e você continua firme. Casa edificada na rocha. Vem chuva, vento, rios, tempestade, combate, mas essa casa não cai. Ela está alicerçada na palavra de Deus. E é a palavra que gera fé em nós. E é por isso que temos que ouvir a palavra, ler a palavra, colocar em prática a palavra, porque a palavra de Deus é poder. Jeremias diz que ela é como espada, é como fogo, é como o martelo que esmiuça a penha. O escritor aos Hebreus diz que é como espada de dois gumes. A palavra de Deus é poderosa, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que a minha palavra não faz, a palavra de Deus faz. Onde a minha palavra não chega, a palavra de Deus chega. É muito comum alguém que nos ouve, depois de alguns anos
falar, pastor, eu me lembro daquela mensagem que o senhor pregou. Porque a palavra fica produzindo efeitos pela vida toda. Ela está gerando fé. Há poucos dias uma irmã falou para mim, pastor, me lembro de uma mensagem que o senhor pregou em 73. Meu primeiro compromisso para pregar numa igreja fora. E eu disse para ela, então me diga a mensagem, porque eu também lembro qual foi a mensagem. Porque foi a primeira, bispo. A primeira mensagem que eu passei fora, peguei fora. Eu tive febre emocional, eu sofri muito, eu passei muitos dias orando, preparando. Quando ela falou o tema, o senhor falou sobre a vinda de Jesus, então você lembra mesmo. Muitos anos, acho que não sei quantos anos, de 73 para cá, alguém que é bom de cálculo pode me ajudar. 47 anos. Sabe por que ela nunca esqueceu? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus fica no seu coração. O que você ouve aqui, fica guardado. O Evangelho é poder. E ele trabalha na nossa vida, e nele nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé. O justo vive pela fé. Eu não sei o que pode nos acontecer amanhã. Você também não sabe. Mas nós cremos no Deus que nós servimos. Nós acreditamos que amanhã vai ser melhor do que hoje. Que Deus vai continuar nos guardando e nos abençoando. Estamos terminando um ano que ninguém previa o que aconteceu durante esse ano. Um ano atípico. Nossas agendas foram interrompidas. Nossos trabalhos foram interrompidos. Nossa programação, nossa vida sofreu mudanças. Enfim, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Conseguimos atravessar essa turbulência, essa tempestade. Chegamos a mês de dezembro e até aqui nos ajudou o Senhor. E pela fé, se Jesus não voltar, nós vamos atravessar o próximo ano de fé em fé. É vencendo pela fé. E aí, Hebreus 11:6 diz que a fé é tão necessária que aquele que aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe o que essa palavra quer dizer, meu irmão? Tudo que você faz para Deus, você deve acreditar que Ele vai te recompensar. Você veio na igreja, você vai ser abençoado. Acredite nisso. Você dobrou o joelho para orar, creia que Deus está te ouvindo e que no momento certo Ele vai te responder. Qualquer preço, qualquer sacrifício que se faça por amor a Cristo, terá uma recompensa. Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. O justo vive pela fé. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? E aí, o escritor termina dizendo, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível agradar a Deus se nós servimos a Ele e não cremos nele, e não confiamos nele, e não dependemos dele. É preciso crer no poder de Deus, crer no Senhor. Amém? E aí nós temos alguns exemplos dos heróis da fé, que eu achei muito interessante. A fé nos faz acreditar nas promessas de Deus. Você tem promessa de Deus? Tem um hino aí que diz que quem tem promessa de Deus não morre antes que ela se cumpra, né? Se for Deus que prometeu, Ele vai cumprir enquanto você está vivo. Deus não é homem para que se arrependa e nem para que minta. E Deus é um grande motivador. Você sabia disso? Deus é um grande motivador. Deus, quando fala com a gente, sempre fala motivando. Sempre fala motivando. Foi assim com Gideão. Vai nessa tua força, varão valoroso.
Para Moisés diz, eu serei contigo. Para Josué o Senhor falou, tu farás esse povo herdar a terra prometida, você vai conquistar a terra, você vai vencer os inimigos, tenha bom ânimo, esforça, e eu serei contigo. Deus está sempre nos motivando, cada dia. Quando você lê a Bíblia, você recebe motivação. Quando você ora, você recebe motivação. Quando você ouve um hino, você recebe motivação. O Espírito Santo está sempre nos motivando. Porque o justo vive pelo que crê, vive pela fé. E a fé nos faz acreditar nas promessas de Deus. Foi assim com Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ia e nem o que ia acontecer, mas ele creu nas promessas, e isso lhe foi imputado como justiça, de modo que todos aqueles que são da fé, são benditos no crente Abraão. Quando nós cremos em Deus, nós herdamos as promessas que Deus fez também a Abraão. Você crê em Deus? Pode ter certeza que Deus vai imputar isso como justiça. A promessa de Abraão se estendeu para todos nós. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como você creu, e eles também vão crer. E através de Jesus Cristo, todas as famílias da terra serão benditas e abençoadas. Graças a Deus, que nos dá vitória, né? A fé nos leva a obedecer sem questionar. É Deus que mandou, é Deus que está falando, não dá para questionar. Deus mandou Noé construir uma arca. Segundo os historiadores aí, não havia chuva naquela época ainda. Era uma época difícil, a Bíblia diz que Deus encontrou apenas Noé, como um homem justo. E Deus diz para Noé, o fim de toda a carne é vinda, perante minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, betumarás por dentro e por fora, com betume. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou fazer. Amém, irmãos? Assim fez Noé. Não como ele queria, mas conforme tudo que Deus lhe ordenou para fazer. Quando nós cremos, nós obedecemos a ordem de Deus. Em 94, o pastor Antônio me mandou ir para a Bahia. Eu tinha recebido uma promoção de salário. Pela primeira vez, bispo, o pastor promoveu, você vai ganhar 8 salários. Eu fiquei maravilhado. Aí ele me mandou para a Bahia. Aí rebaixou o salário. Você vai para lá para ganhar 3. Porque o dia que você sair de lá, quem entrar no seu lugar vai ficar com o salário que você tiver lá. Você vai para dar exemplo. Foi fácil? Não foi. Ele mandou mais 2 candidatos e nenhum quis ir. Aí ele falou, você vai. Se o senhor falar, eu estou aqui. Graças a Deus que eu obedeci. Amém, irmão? Porque quando você crê em Deus, tem que obedecer sem questionar. Foi fácil? Não foi. Meus filhos reprovaram, só um passou. Eu adoeci, foi difícil, mas lá está uma grande obra. O sacrifício valeu a pena. Hoje eu estou feliz. Quando eu retornei, Deus me deu uma grande recompensa, que eu não preciso falar aqui. Retornei da Bahia, eu disse para Deus, não saio mais, agora eu vou ficar em Minas Sul, até o dia que Deus me permitir com vida e saúde. Uma irmã me manda uma carta, uma mensagem, dizendo, você vai ficar em Minas Sul só até o casamento da Flávia. Depois vou te tirar daqui e levar para um lugar, onde você vai viajar o Brasil inteiro. Quando a Flávia casou, o bispo me convidou para Goiânia, e eu vim para cá. Aí minha esposa falou, agora nós não voltamos para Minas Sul, vamos ficar aqui. Aqui é o nosso lugar, aqui é bom demais.
De repente, 2010, o pastor volta. Fazer o quê, né? Tem que obedecer. E graças a Deus que eu obedeci para vir e obedeci para voltar. E quando eu voltei, Deus me abençoou mais ainda. Irmão, eu estou citando o meu exemplo porque eu sou grato a Deus por ter obedecido. Quando você crê, você pode obedecer incondicionalmente, que Deus vai te honrar. Se Deus te falar alguma coisa, obedeça, porque Ele vai te honrar. Noé obedeceu. Qual foi o resultado? Escapou com toda a sua família. Alguém diz, Noé não ganhou alma nenhuma, mas não perdeu nenhuma da sua família. Então, ao lucro de Noé. Ele não ganhou ninguém, construiu a arca, mas deu origem a uma outra geração. Todos nós agora somos descendentes de Noé. Amém, irmãos? Mas vamos terminando aqui. A fé nos faz abrir mão de privilégios. Moisés fez isso. Estava no palácio. Estava na linhagem de sucessão dos faraós. Não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu ser maltratado com o seu povo do que por um pouco de tempo experimentar o gozo do pecado. Olha que escolha. Talvez essa é a escolha que muitos de nós fizemos. Eu conheço um rapaz que aceitou Jesus e o pai deserdou. Pai milionário deserdou. Você não vai herdar mais. Não vai herdar mais. Morou em Minasul muitos anos. E o pai falou, agora você não tem herança mais. Vou tirar o seu direito de herança. Claro que isso possivelmente já mudou. Mas muitos de vocês abriram mão de coisas que parecia ser importante para a sua vida. Mas o reino de Deus é como aquele que acha um campo e lá tem um tesouro escondido, e por amor a esse tesouro, vai vendo de tudo que tem, por amor a esse tesouro que está no campo. Nós abrimos mão de tudo por esse tesouro que é Jesus. E não vamos abrir mão dele, ele é o nosso maior tesouro. A fé nos dá força para suportar o sofrimento. A Bíblia diz que os heróis da fé, alguns foram mortos, outros cerrados pelo meio, apedrejado, aprisionado, maltratado, torturado, vivendo em caverna, desamparados, aflitos. Gente que o mundo não era digno, mas pela fé abriram mão de privilégios, de tudo preferiram sofrer por amor a Cristo. Só a fé faz isso. Só a fé faz isso. Se você crê em Deus, você vai dizer como Paulo, o que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a fome, é a nudez, é o presente, é o futuro, é a altura, é a profundidade, são os anjos, os principados. Você vai dizer, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é fé, isso é convicção, isso é você saber em quem você crê. E a fé nos dá coragem para vencer os nossos inimigos. A Bíblia diz que Satanás anda como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas pela fé nós vencemos cada dia. Ficamos firmes e ele foge. Então a fé nos mantém firme durante toda a nossa vida. É de fé em fé, através do Evangelho, que nós descobrimos a justiça de Deus e vamos chegar ao final. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Depois não foi achado, porque Deus para si o tomou. Há muita gente que anda com Deus pouco tempo e já abandona, né? Mas Enoque andou com Deus 300 anos. É muito tempo. Eu já estou andando com Deus há 60 anos. Esse ano eu completei 69 anos de vida, 60 de fé, 50 de ministério, 42 de casado, e quero chegar ao final.
Amém? Quero ir até o final. Quero ir até o final. Quero continuar. Eu vi o bispo falando esse dia que converteu em 70, né? E aí, bispo, 70 eu estava entrando na obra, lá em Minasul, como líder da mocidade, né? Entrando na obra. Só que o senhor passou na frente, né? Aí, eu faço igual o João Batista. Importa que o senhor creia. Cresça. Mas que eu não diminua, né? Bispo, Deus abençoe. Você entendeu essa mensagem? Falou com você? Espero que sim, porque é a palavra de Deus. Agradeço de coração, bispo, pastor Samuel, pela oportunidade, pela liberdade de estar compartilhando com os irmãos essa palavra. Estamos muito felizes. Desejo a todos vocês um Natal abençoado e um ano novo melhor do que 2020. Deus abençoe.